Meu nome é Gley Fabiano, eu tenho a honra de estar mediando essa mesa aqui, que a gente já aproveitou e foi compondo aqui para ganhar tempo. Tá? Queria agradecer a confiança da Bia e do professor Lito em chamar nós três, né, a Karina, a professora Ivete e eu, para ser a coordenação técnica do evento. Prazer enorme. A gente quer agradecer vocês, espera que esteja fazendo sentido, principalmente para aqueles que são gestores, que a proposta é discutir gestão, que às vezes se discute todos os outros aspectos, e nós, que somos gestores, ficamos por último, né? Isso do ponto de vista de líder, tudo, tal, mas a gente também gosta de ter um certo carinho, de ter alguém se preocupando com o gestor também, né? Então, quando a gente montou todos os temas, foi pensado em dar essa troca de ideia para os gestores. E essa última mesa, né, a gente tem uma seguida, um grande debate. Essa mesa a gente vai falar sobre inovação. Vamos falar que é puxando o fio condutor da última mesa, que o próprio Sattler, não sei se ele fez isso provocando ou não, já começou a atacar ali conteúdos inteligentes, tal. Então, a gente vai discutir a inovação, né? Mas, antes, eu queria dar um aviso. A gente vai antecipar, a comissão, junto com a Bé e tal, a gente vai antecipar o último debate. Então, a gente não vai ter o intervalo, e a gente já vai emendar. Então, a gente vai fazer essa mesa, concluir a mesa, a gente vai desfazer a mesa e chamar o último debate, onde a gente vai estar discutindo o papel do gestor com relação ao projeto educacional e o negócio, né? Como é que fica o gestor nisso aí? Que, na verdade, também é um grande resumo do dia de hoje em cima desse tema. Ok? Então, vamos lá. A nossa mesa é composta hoje pelo Luciano Sattler, Léo Carvalho, Vanderlei Carneiro. Eles vão se apresentar, mas, antes de tudo, a gente quer passar um vídeo de provocação. Vamos lá. Olá a todos. Muito obrigado ao Gley pelo convite para esta intervenção e meus cumprimentos aos debatedores. Acredito que a gestão da inovação em EAD passe pela inovação na gestão da EAD. Os desafios enfrentados pelos gestores têm crescido muito. Alta na evasão, aumento da concorrência, custos crescentes com mensalidades decrescentes, prejuízos na qualidade do ensino e do aprendizado, preconceitos com a modalidade, exacerbados com o ensino remoto emergencial, entre outros problemas, afligem todos os atores envolvidos com a produção e realização de cursos à distância. Pergunto à mesa: quais processos são hoje os mais críticos e como poderiam ser aprimorados? Outro ponto que eu gostaria de levantar se refere ao fato de que a educação tradicional, baseada em espaços físicos, tem incorporado estratégias e ferramentas de EAD, como, por exemplo, os ambientes virtuais de aprendizagem e as videoaulas. Pergunto: com a tendência de expansão da educação híbrida, não seria o momento de uma maior aproximação entre EAD e educação em espaços físicos? Como poderíamos inovar nesse sentido? Um abraço a todos e bom debate. Olá a todos. Bom, quando eu pedi o Romero para gravar, ele falou assim, vai ser na Liberdade? Vai. Agora eu entendi que vocês viram que ele pôs um fundo com cerejeira, com tudo, né, falando em realidade virtual. Então, vou começar aqui com a mesa, com o Luciano. E aí? Vai começar comigo? Eu não esperava isso, não. Boa tarde, gente. Coragem. Coragem, pós-almoço, você, né? Quase que sextou, mas está sendo um momento muito proveitoso, então quero agradecer aqui a ABED, na pessoa do professor Lito, da Bia, de toda a diretoria, ao Gley, que organizou isso aqui brilhantemente. É uma honra poder estar aqui com vocês, também aqui com o Léo, com o Vanderlei, né?
E aqui a gente fica muito tranquilo. Qualquer pergunta difícil que vocês tiverem, é só fazer, que a gente chama a professora Ivete e ela responde imediatamente para nós com tranquilidade, né? Eu quero começar com uma provocação, Gley. Eu trouxe aqui algumas imagens de coisas recentemente que eu tenho dito por aí. Primeiro, um número que eu levantei a partir do último censo de educação superior. E aí eu fiquei me perguntando, onde está o professor no ensino superior brasileiro, né? Então, próximo. Isso aqui é uma imagem do Censo de Educação Superior 2020. E aqui, pasmem, está dizendo que uma instituição de ensino, não fala o nome, B, com 405.000 alunos, 405.395 alunos, sendo 395.000 na EAD, ela tem 573 professores. A outra, com 399.552 alunos de EAD, tem 253 professores. Se você tem uma instituição com uma média de 5.000 alunos hoje, provavelmente você tem mais que 253 professores que você faz a gestão. Então, como que uma instituição faz a gestão das relações de ensino e aprendizagem com 400.000 alunos e 253 professores? E aí, quando eu vi esse dado, eu tive a paciência, né, como diz na minha terra, a pachorra, de fazer o seguinte, próximo. Eu fui levantar o número de professores de ensino superior em instituições de ensino privadas e comunitárias. Tá? Então, em 2005, nós tínhamos 3.321.000 matrículas. E um número de professores ali ao redor de 200.000 professores. Então, 200.000 professores com 3.321.000 matrículas. Nós chegamos em 2020, 15 anos depois, com mais que o dobro. 6 milhões, né, isso são matrículas só nas instituições privadas e comunitárias, ensino superior, graduação. 6.724.000 matrículas. E como vocês podem observar pela barra do número de docentes, houve uma redução aí de quase 5%. Então, mais que dobrou o número de alunos e reduziu quase 5% dos professores. Vocês percebem que há uma evolução grande do número de professores com mestrado, com o número de professores com doutorado, o que significa que há uma diluição do valor do mestrado e do doutorado para o professor de ensino superior, porque quando começa a ficar mais abundante, isso começa a valer menos no segmento, se nós pensarmos em termos de valor até monetário. Um outro detalhe que eu não consegui trazer do censo é que a carga horária reduziu muito. Então, era muito comum lá em 2005 você ter um grupo grande de professores de 40 horas, tempo integral. E hoje você achar um professor de tempo integral em uma instituição de ensino superior privada e comunitária é uma coisa rara. Virou a minoria. Então, ainda que o número tenha caído, se nós tivéssemos a carga horária atribuída, provavelmente teria caído muito mais do que os 5% aqui. Isso significa que nós estamos em um setor que, especialmente graças à EAD, tanto aplicada no presencial, no híbrido, quanto na distância, com uso intensivo e talvez pouco regulamentado em algumas questões-chave, pelo MEC, que está praticamente tirando o professor da equação. E tirar o professor da equação, do jeito que nós estamos, gera alguns resultados que nós temos visto aí no ENAD recentemente. E, paralelo a isso, uma outra imagem para provocar, falando para a inovação, a próxima, eu estava fazendo uma pesquisa, na outra apresentação, e aí descobri lá na FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, na revista que eles publicam de quando em quando, essa capa dessa revista de 2020, revista CIAB FEBRABAN,
um professor dando aula para robôs. E aí o título da matéria é Professor de Bots. Né? E isso me assustou bastante, porque uma das pessoas entrevistadas na matéria é um bom amigo que eu tenho em Belo Horizonte, e que quando, há 20 anos atrás, ele começou uma empresa que fazia aquelas musiquinhas de celular, lembra aquelas musiquinhas que a gente baixava? Né? Ringtones. E ele foi evoluindo, hoje ele faz chatbots para o atendimento automatizado. E ele está na matéria. E a matéria destaca que boa parte do atendimento de primeiro e segundo nível das instituições financeiras está sendo feito por esses robôs. E esses robôs têm um grupo de pessoas que ensinam esses robôs, porque é machine learning, para eles poderem aprender a responder bem. E eu fiquei olhando isso, como eu comecei a minha carreira no setor bancário, no Banco do Brasil, eu fiquei imaginando se isso iria acontecer de alguma forma no setor educacional. Então, hoje, eu creio que nós falarmos de inovação no setor de educação passa obrigatoriamente pelo fato da gente precisa discutir a inteligência artificial. E inteligência artificial, ela é classificada em inteligência artificial fraca ou inteligência artificial forte. Nós estamos falando da fraca ainda. Não é daquela que vai ser senciente, que vai pensar quem sou eu existo, por que eu existo. Não, é uma máquina que responde as coisas e aprende as coisas. Aprende com a gente. O nosso celular aprende com a gente. O Google aprende com a gente. A Alexa aprende com a gente. E só para finalizar a provocação inicial, eu faço parte de um conselho que está na Confederação Nacional da Indústria, e a pesquisa mais recente que eu vi do IPEA diz que 56% das ocupações brasileiras, das profissões que nós temos no Brasil, correm o risco de serem automatizadas até 2030. Por diversas formas, IoT, 5G, tudo isso que são tecnologias habilitadoras para os processos de automação. 56% das ocupações correm o risco de serem automatizadas. E, já em 2021, só nos aplicativos de entrega, 99, Uber, iFood, Rappi, essas coisas aí, nós tínhamos no Brasil 1,5 milhão de pessoas que trabalhavam com a chamada gig economy, que é essa economia de plataforma, só falando do setor de transporte. 1,5 milhão. Então, nós estamos em um momento de uma mudança paradigmática da sociedade e que impõe uma mudança na educação. E eu creio que todos nós teremos que estudar o assunto de inteligência artificial com todos os seus riscos, dilemas e possibilidades, se a gente quiser realmente discutir uma inovação que esteja olhando para frente e não para o retrovisor. Léo? Tudo bem, pessoal? Como vão? Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, Iglesias, amigos da mesa, a todo o grupo da ABED. Bom, nós fizemos uma divisão aqui e eu me foco mais a parte corporativa, que é a minha vivência, embora também tenha uma vivência docente dentro da academia, mas eu quero fazer grande concordância com o que o Luciano trouxe e trazer um dado interessante quando a gente fala da gig economy, trazendo que estima-se que daqui a uma década nós temos um investimento de $1 trilhão em machine learning e inteligência artificial, né? Esse é um dado da Gartner, bastante recente inclusive, e que algumas provocações, o Luciano trouxe a fala da provocação, também me tomo como a provocação. Quanto dessa provocação você levou para a tua instituição, levou para o teu ambiente? Lembrando que um chatbot, por exemplo, um WhatsApp, o qual você hoje resolve problemas de um banco e que você resolve problemas de um aluno, ele não está dissonante àquilo que no dia a dia a gente pratica. Talvez a gente possa ter uma falsa impressão de que aquilo não chega ou de que aquilo demora um pouco a chegar, né? Que talvez tarde, de certa forma, a ser implementado. E está tudo certo. Está tudo certo por quê? A adoção da tecnologia
existe algum tipo de teoria que refute, mas a gente tem aí a chamada lei de Moore, né, que ela vem dobrando a tecnologia em torno de si, diminuindo valores, e talvez as pessoas fora de uma bolha, fora de um espectro muito visual para nós, não consiga perceber essas mudanças. Por exemplo, meu amigo trouxe o exemplo aqui dos aplicativos de entrega, né? Essa economia já impacta, tenho certeza absoluta, você que nos ouve, que nos vê, os seus familiares e todas as pessoas que estão nas adjacências dos bairros de vocês. Por que eu estou tomando essa introdução? Quando a gente fala de educação e quando falamos dessa simbiose entre ambientes corporativos e ambientes educacionais, se a gente for colocar uma separação ou talvez uma linha cronológica, os alunos que hoje estão dentro das academias de vocês, eles são meus colaboradores, né? Ou eles estarão em algum futuro, ou eles estão compartilhando desse tempo, ou eles estão especializando em níveis mais avançados educacionais. Então, o que nós percebemos hoje? O Luciano trouxe um número interessante da quantidade de professores, e no mercado corporativo hoje, nós temos uma proporção de cada 6 colaboradores de um recurso humano para cada 1.000 pessoas dentro de uma organização. Então, a mesma lógica é aplicada. Nós temos uma pequena quantidade de gente olhando para uma grande responsabilidade dentro desse tema. Esses alunos que vocês hoje possuem, que estão dentro das suas organizações, sofreram um baque bastante impactante, principalmente nos últimos 2 anos, falando do acesso ao digital, né? Nós tivemos um crescimento, falando de Brasil, em torno de mais de 60% da adoção da tecnologia para as ações educacionais dentro das organizações. Hoje o Brasil já responde por quase 70% das ações de treinamento e desenvolvimento no meio online. Os Estados Unidos hoje, a América, por exemplo, em torno de 85% dessas ações. Porém, parte dessas ações, quando a gente depura, são ações ainda desestruturadas, né? Ainda, no início, compra-se uma licença de um Zoom, assina-se uma licença de Teams, faz um Google, um Hangouts, mas ainda não há uma esquematização clara. Então, quando a gente olha para esse mercado, falando dessa grande adoção de tecnologia, e a gente vai explorar bastante isso aqui, Gley, ao longo do nosso papo, falando dessas grandes tendências e o que talvez possa disruptar o nosso mercado. Lembrando que a disrupção, como vocês bem conhecem, ela não necessariamente envolve diretamente a tecnologia, ela pode também envolver, né? A disrupção é você olhar adiante, e é uma grande dificuldade para que vocês que estão aí, a gente que está aqui e todos nós tenhamos o olhar para o futuro, porque geralmente as ações futuras são muito pautadas pelo passado. Então a gente fica muito com o olhar passado tentando projetar futuros. Então talvez em 98 a 2000 você teria uma grande dificuldade em associar que você resolveria ações de busca e todo o teu dia a dia em menos de 2 a 3 segundos dentro de um device que tem 6,7 polegadas, né? Isso é interessante, porque quando a gente olha para o ponto de vista do aluno, nós estamos falando de uma academia, vamos colocar aqui alunos de graduação, pós-graduação, talvez tenha, de certa forma, um acesso diferente de uma educação basal. Quando a gente olha a educação basal, e a gente vai resguardar toda a questão política, mas pensando na questão histórica e o legado que ele fica, nós tivemos milhões de alunos fora dessa escola que sofreram esse impacto diretamente, e alunos esses que, inclusive, hoje ainda não faz a menor ideia e noção do que a gente vai tratar aqui, que é chamado metaverso, por exemplo, né? Quão distante isso está dessas pessoas, quanto isso colabora dentro do negócio. E aí eu deixo para que a gente avance nessa discussão, tomando dessa introdução, um tema que eu vou bastante, a gente vai pisar bastante aqui para conseguir bater esse papo, falando de uma questão sutil, chamada Jobs to be Done, que eu não sei quantos de vocês já ouviram e já tiveram contato com esse conceito, mas é basicamente resolver problemas. Então, quando a gente pensa do ponto de vista do aluno, da tecnologia, os bots que o Luciano bem trouxe, tudo isso é aplicado quando a gente resolve problema de gente de verdade, para gente de verdade, para problemas reais de empresas e academias e universidades de verdade. Quando a gente pensa em modismos, e a gente passa pelo tal do FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é como se fosse o medo de ficar de fora, a gente tem um grande problema. Um problema porque muitos de vocês, eu tenho certeza, já estão vivenciando cenários os quais vocês estão sendo pressionados muitas vezes, ou por um board, ou até mesmo pela pressão social, de precisamos implantar um metaverso.
É o momento de implantar um metaverso na companhia de vocês? Será que vocês estão maduros para isso? Já tem uma base bem adequada de Big Data, porque para trabalhar com Machine Learning, a gente precisa de uma robustez em Big Data. Será que nós já preparamos esses cenários antes de pensar numa tecnologia avançada? E claro que a gente vai ter que instalar. Nós temos hoje mais ou menos um número dizendo que nos últimos, até 2026, 54% das ações de trabalho, da força de trabalho, precisará ser ressignificada. Claro que vocês têm esse número em diversas fontes, toda hora pipoca um outro relatório, mas assim, a gente já sabe que o mundo e o futuro exigem novas competências. Competências essas que talvez não consigamos oferecer numa educação basal. As organizações privadas, que é as que aqui nesse recorte eu faço essa representação, a gente precisa minimamente mitigar isso dentro das organizações. Então, o grande lance é como a gente alinha essa tecnologia com o dia a dia, trazendo, inclusive com o professor no vídeo trouxe essa provocação, como é que a gente causa essa simbiose de ambientes, de sincronicidade e assincronicidade. Porque o ambiente digital existe toda uma questão, não só uma liturgia de se fazer, mas também existem algumas regras. Por exemplo, eu não sei, vocês não precisam me responder, mas só pensem. Se um aluno da tua instituição está assistindo agora uma videoaula e acelera o vídeo para 2x ou 1.75, qual é o sentimento que isso lhe causa? Qual é o sentimento que isso lhe causa? Agora a gente pega estudos, né? Stanford fez um estudo e chegou ao número de ouro. 1.5 é o número ideal para que a gente assista um vídeo, por exemplo, numa web aula. Por quê? Porque ele tem menor evasão, a centralização do foco é maior, mas, porém, muitas instituições, e claro, muitas empresas, assim como as que eu represento, também tem esse viés de, não, é melhor que nós travemos e deixemos o aluno seguir a direção que nós queremos. Então, uma das grandes tendências que talvez a gente tenha a possibilidade de explorar aqui, Gley, é falar do centric, da user-centric, que é quanto tudo isso é focado no usuário, pensando em quanto a gente resolve problemas e menos pensando em modismos. Antes de passar para o Vanderlei, você se apresentar. Ficou é claro. Tal, não se apresentou. É verdade, eu já entrei aqui na jogada. Eu sou Léo Carvalho, muito prazer a vocês. Hoje eu sou Head de Digital Learning da Leroy Merlin, uma multinacional francesa. Sou empreendedor também com uma empresa chamada Onion Learning, que é focada em aprendizagem. Hoje eu também represento, faço parte, tenho a felicidade de fazer parte do Conselho de Inovação aqui da BED e também sou conselheiro do mestrado da Fundação Getúlio Vargas e da Comissão Científica da Associação Brasileira de TID. Obrigado, Gley. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o professor Vanderlei Carneiro, trabalho aqui na FECAP. Minha experiência com educação e com educação à distância já tem aí mais de 2 décadas, né? Eu, do EAD, estou aqui para falar, vou tentar dar um foco aqui mais no ensino superior, mas eu tive todas as experiências possíveis, acho, que no EAD. Aluno, gestor, tutor, produtor de conteúdo, né, e responsável agora pela área de EAD aqui na FECAP. E também a oportunidade de avaliar aí pelo Brasil cursos e instituições nas áreas de negócios, de administração e de engenharias, né? Então, com tudo isso e com a temática que a gente tem para esse seminário, né, eu enxergo o seguinte, que nós temos muitas oportunidades para inovar na educação e na gestão, né? Essas oportunidades, elas, claro, já vêm se apresentando para a gente há algum tempo, de forma crescente, mas que durante a pandemia e agora pós-pandemia, a minha leitura é que isso ganhou uma força tremenda, porque muitos daqueles que não acreditavam no processo, principalmente alunos que tinham um viés muito presencial, passaram a entender as vantagens, a entender e a usar as vantagens do ensino à distância, né? Então, as escolas têm essas oportunidades agora. E aí, como é que faz
Como é que a gente faz uso disso, né? Como é que o gestor numa escola faz uso disso, né? Nós, como gestores, fazemos. Eu acho que a escola tem um caminho de gestão, né, que quem trabalha seja como professor ou como gestor, conhece muito bem, que são os planos de desenvolvimento institucional, os currículos, e que isso serve como diretriz até chegar lá na linha de frente, que é onde o professor, o tutor e os alunos estão trabalhando. Então, a gente pode e deve aproveitar esse conceito de inovação, né? Inovação nasce de uma ideia, né, que é executada e que impacta alguém no final. Esse alguém nós estamos pensando nos colaboradores da escola, nos alunos, mas principalmente nós da área de educação, o impacto maior que nós temos que causar, no caso do ensino superior, é na formação profissional dos nossos alunos. Então, seja online, e agora com todo esse aprendizado que nós temos, ou híbrido, a gente tem que melhorar esse impacto, isso em todas as instituições, né? E no caso aqui, no ensino superior. Nessas andanças, nesses relacionamentos que a gente tem a oportunidade de estabelecer, a gente vê que muita gente está conseguindo fazer isso. Criar currículos associados às tecnologias, no caso de ensino misto, híbrido, as tecnologias já existentes, associados a situações que eram antes não tão usuais para os nossos alunos, como, por exemplo, as videoconferências, né? Antes da pandemia, os alunos não se reuniam para fazer trabalho pelo Zoom, pelo Meet ou pelo Teams. Então, em 3 anos, essa inovação na comunicação, inovação sob a ótica do usuário, realmente ocorreu, e de forma impactante, né? Então, quando a gente pega o conceito de inovação, ideia, transformação, processo e impacto, essa comunicação que se apresentou e que é útil e que ninguém nega, pode ser usada e deve ser usada quando nós estamos planejando um projeto pedagógico de curso, um projeto integrador, onde vai ter a participação de alunos, empresa, às vezes, e professores, orientadores ali, mentores, né? Então, o ensino superior tem essa oportunidade agora, de com tudo isso, com todas essas mudanças que já vinham acontecendo e que foram aceleradas, dar oportunidade para que a formação profissional do egresso seja mais robusta. E eu vou além disso, coisas que as escolas também estão aproveitando, nós aqui na FECAP estamos aproveitando, e outras instituições a gente já percebeu que fazem a mesma coisa, né? O que a pandemia trouxe para a gente? Ela nos prendeu e, ao mesmo tempo, trouxe um grande número de oportunidades de você participar de eventos internacionais. Então, né, a gente fez palestra em eventos internacionais que antes era uma dificuldade de tempo, de custo, para você se deslocar, né? Da mesma forma, os nossos alunos agora têm essa oportunidade de fazer cursos internacionais sem estar fisicamente lá, mas trocando experiência com esse público, não é? Cursos híbridos, internacionais, também. Nós estamos aqui atualmente, né? A gente tem parceria com escolas internacionais. No primeiro semestre desse ano, a gente foi obrigado a fazer presencial e online ao mesmo tempo, né? Porque parte do grupo que estaria aqui não pôde se deslocar por causa de restrições, né? Então, isso é inovação. Você oportunizar, por meio de tecnologias novas que apareceram, mas com ideias de parcerias, oportunizar coisas que podem ser efetivamente realizadas e, no caso da educação, impactar positivamente naquilo que nós desejamos, que é a formação profissional, né? É claro, eu não estou tirando aqui a formação pessoal, relacionamento, tudo que a educação proporciona de bom, né? Mas a gente tem que... a gente tem um perfil de egresso lá, em todo o PPC, que a gente quer que, ao final, o aluno olhe para aquilo e fale, isso é verdade, eu realmente tenho esse perfil e muito mais, né? Então, acho que é um momento bem oportuno para a gente
como gestores, né, olhar para todas essas possibilidades e falar como nós vamos colocar isso no nosso PDI, nos nossos PPIs, PPCs, para que isso permeie e atinja toda a nossa comunidade, né? E a comunidade tem que dar o feedback. E hoje também, com essa inovação na comunicação que houve, esse feedback por meio das representações estudantis, dos conselhos que existem dentro das universidades, dentro das escolas, ficou mais fácil, né? Bom, pessoal, a minha fala é nessa linha, né? Como um gestor, como um professor, como alguém responsável por EAD, mas principalmente como alguém da educação que teve a oportunidade de ter um longo tempo em bancos de escola, e é um lugar que eu gosto muito de estar como aluno, né? Vou complementar minha apresentação pessoal agora no final, mas assim, eu vejo que a educação sendo até redundante com tantas falas, né, é o que transforma a gente para ser pessoas melhores e dessa forma podermos contribuir com o nosso entorno, com o nosso país, né? Então, eu sou engenheiro, fiz engenharia agronômica em Viçosa, fiz mestrado, fiz um doutorado em business, fiz um outro doutorado em educação e gosto de estar me atualizando. E hoje, né, e agora na pandemia, antes da pandemia eu já tinha feito alguns cursos, né, a escola aqui está num processo de acreditação internacional com a acreditadora americana, a AACSB, que é uma delas, né, muitos de vocês conhecem. Eu tive a oportunidade de fazer vários cursos com colegas americanos da minha casa, então isso foi maravilhoso, né? Você percebe algumas coisas, né, que algumas escolas são preocupadas com requinte de técnico, outras são preocupadas com o processo, né, com o conteúdo chegando na pessoa certa, no tempo certo, da forma certa e a um custo-benefício favorável, né? Então, todos são bons. A gente tem que estar adequado ao nosso público, ao nosso meio, aos nossos recursos. Ok? Que bom. Obrigado. E para finalizar, desculpa, Gley, eu agradeço também a oportunidade da ABED, né, de estar fazendo esse evento aqui na nossa casa, né, na figura do professor Lito, que eu já conheço há algum tempo, né, da professora Karina, da Bia, sua, muito obrigado. A gente que agradece. Bom, toda inovação, né, ou ela nasce, a gente vai atrás, ou pela dor, ou pelo amor, né? A dor é assim, nossa, tem um problema aqui, meu Deus do céu, eu vou pesquisar. O amor é aquela assim, inteligência artificial, quero saber sobre isso e vou, tal. Então, a dor e o amor. E aí, eu queria ver de vocês, não para mim, mas para uma pessoa que não está aqui, passou ali na porta da FECAP, perguntou para mim, olha, sou gestor e tenho que fazer inovação, como que eu faço? Como que vocês fazem nas instituições que vocês estão ou que acompanham? Prototipação, tem projetos, tem pesquisa, tem orçamento. Como que é feito a pesquisa e a implantação de uma inovação? Posso começar? Já que você falou que passou na frente da FECAP, então... Bom, a gente faz por amor e pela dor, né? Quando a gente tem discussões de orçamento para o ano que vem, eu tenho... Na minha área, algumas rubricas lá, e uma delas, eu tenho um centro de empreendedorismo e inovação aqui dentro, que apresentam projetos e a gente discute esses projetos com vistas a inovar, a criar. Aí, quando a gente fala em inovação, a gente pode classificar de algumas formas. Vamos na primeira, inovação incremental ou inovação radical, né? Inovação incremental, aquelas melhorias em processos que vão impactar o usuário final, o usuário final entenda a nossa comunidade, alunos, colaboradores, futuros alunos, né? Porque tem a inovação em marketing também, que pode trazer futuros alunos. Então, a gente tem um orçamento modesto, mas que a gente consegue fazer alguma coisa.
eu também percebo que isso não é muito comum nas instituições, ter um centro de inovação e empreendedorismo aí pelo Brasil, né? Isso não é muito comum. Às vezes elas até tentam, porque sabem o que é importante, mas na hora do orçamento a coisa fica mais complicada, né? Fazer inovação incremental é muito mais fácil do que fazer inovação, né, disruptiva. Bom, mas a gente tem buscado, na área de educação, de processos de ensino-aprendizagem, na área de relacionamento com a comunidade. Então, uma coisa que nós fizemos, por exemplo, né, a gente tem um programa de qualificação docente, que isso daí é uma exigência da regulação para com as instituições. Quando você vai ser avaliado, tem um item lá no instrumento de avaliação que fala, olha, a escola, esse curso tem processo de formação de professores e tal. Então, as escolas, desde dos sinais, estão se mobilizando para atender esse requisito. E nós aqui também atendemos, a gente tem uma meta que é de, no mínimo, 6 eventos por semestre, a gente tem batido isso com folga, né? Mas a gente percebeu, como a gente já está nisso há bastante tempo, que a gente não conseguia, pelo perfil dos nossos professores, muitos trabalham no horário, atendendo um horário. Então, às vezes, a gente fazia um evento, vou dar um exemplo aqui, a professora Karina fez um evento maravilhoso aqui, dias atrás. Tinha lá umas 20 pessoas, Karina, e a gente tem 150 professores. Então, o que a gente pensou, né? Olha, vamos tentar transformar parte desses eventos em eventos online. Vou produzir um evento e, além de impactar os meus professores, eu impacto a comunidade externa. Aí, um exemplo concreto agora, né? O ano passado, eu fiquei incumbido de fazer um treinamento sobre híbrido, blended. Aí fiz... Foi um esforço danado, tal, aí mesma coisa. Na hora de aplicar, tinha um número que eu fiquei frustrado. Aí eu peguei esse mesmo e falei, não, agora eu vou fazer diferente. Transformei ele num curso online, gratuito. E aí agora ele está com menos de um ano, tem mais de 3.000 inscrições. Então eu falei, olha o impacto, como mudou, né? Então, além de atender a minha comunidade, eu estou atendendo outras pessoas, né? A gente oferece também cursos aí de formação profissional gratuitos que a gente impacta pessoas fora do Brasil, de língua portuguesa, é claro. E o nosso sonho é começar um processo de transformação desses produtos, não para que tenha legenda automática lá de algum sistema de inteligência artificial, mas produzir em inglês mesmo, em espanhol, em outros idiomas. Porque a gente já percebeu que alguns temas que nós oferecemos são interessantes para outras nações, para outros povos. Então, dá para fazer inovação disruptiva, dá para fazer inovação incremental, de várias formas. Na educação, nos seus processos, eu também poderia contar aqui algumas coisas de inovação em processo que nós fizemos, mas isso precisa de planejamento, precisa de um apoio institucional, e a gente tem um reitor que apoia isso, ele curte, e ele está certo, né? Alinhado a isso, tudo que nós estamos falando aqui, e a gente tem essa liberdade para acertar, para errar também, e continuar fazendo o nosso trabalho. Esses dias eu recomendei até a Karina, a gente estava comentando agora, né? O livro do Friedman, Obrigado pelo Atraso. Eu estou encantado com o livro. E ele tem dois conceitos que eu acho que são úteis para nós aqui. Ele diz assim, quando as coisas começam a acontecer ao seu redor, e, por exemplo, abrimos um jornal hoje, parece que a gente está lendo ficção científica, né? Carro voador, exoesqueleto, coisas assim, sequenciamento genético, né? Assim, a gente fala, nossa, que mundo que eu estou. Então, quando as coisas começam a acontecer numa velocidade, numa dimensão que você não consegue mais acompanhar,
Isso se chama deslocamento. E é uma sensação que todos nós estamos, é de deslocamento. Eu não estou dando conta de acompanhar o mundo. E quem acha que está dando conta está sendo internado com sérios problemas psiquiátricos, né? E disrupção é tudo aquilo que alguém mais inteligente que você faz e que deixa você e o seu negócio obsoleto. Porque dificilmente você vai conseguir fazer algo disruptivo a partir de algo que já existe. Geralmente, para ser disruptivo, você tem uma coisa absolutamente nova, para começar, já dentro de um novo modelo de negócio, uma nova tecnologia, uma outra visão. Ou então você é o dono da coisa e fala, não quero mais isso, vou começar de novo, e geralmente é do zero. Então, deslocamento e disrupção. E falando de dor e de amor, também tem gente que ama pela dor, né? Como é que chama isso? É masoquismo? Não é? Sadomasoquismo, né? Ama pela dor, né? Eu acho que... Não vou falar quem é o rei, quem é a vítima, né? Mas assim, nós aprendemos a amar a dor, e no caso, a dor hoje está sendo a regulação. Então, quando você pega as DCNs, o que elas permitem de flexibilização, as disciplinas EAD nos cursos presenciais, a curricularização da extensão, então o limite do que nós podemos fazer hoje na graduação está na nossa criatividade. A regulação não nos serve como amarras mais. E quando nós falamos de educação básica, com 2 exemplos pequenos, além da resolução do médio e da educação profissional e tecnológica, que revolucionou o setor e as possibilidades, nós temos que pensar na homologação da resolução do Conselho Nacional de Educação, que saiu na semana retrasada, que vai implementar o ensino de computação na educação básica, começando da educação infantil ao ensino médio. Ou seja, a computação, o pensamento computacional, o algoritmo passa a ser considerado o ensino de linguagem, assim como é o inglês e o espanhol. Obrigatório para todas as crianças e adolescentes do Brasil. Isso tem um potencial revolucionário e terá que ser implementado, porque já é lei. Dor. E uma outra dor, que deve ser aprovado pelo Senado em breve, que atinge também a educação básica, diretamente, é a lei que regulamenta a educação digital na educação básica. Ou seja, tudo que envolve cidadania digital, cibersegurança, vários assuntos relacionados ao mundo digital, devem agora ser incorporados ao currículo e ao tipo de competência que se espera que todas as crianças e todos os adolescentes devam desenvolver. Então, com a dor, com amor à dor ou pela dor, nós estamos em um momento único em que uma revolução está sendo possibilitada e nós que vamos ter que correr atrás da regulação. Geralmente é o contrário. A regulação vem depois que as coisas começam a acontecer. Mas, geralmente freia, né? Agora está empurrando, porque realmente na educação nós estamos... O Brasil é um país atrasado, mas na educação nós estamos mais atrasados do que o próprio país. E isso agora a regulação vai, que talvez pela dor, impulsionar isso de uma forma ou de outra. Cabe a nós dizer se nós vamos seguir o fluxo, liderar o fluxo ou sair fora do fluxo. E, nesse sentido, que eu digo que é muito importante a gente estar aqui discutindo inovação intensiva em tecnologia e que uma pergunta provocadora que eu tenho feito é assim: quando é que um professor é melhor do que o Google? Quando é que um professor é melhor que o Google? Se o Google sabe tudo e mais atualizado que eu. É quando a gente é aquilo que o Google nunca vai poder ser, humano. É na nossa humanidade que a gente sempre vai ser melhor do que o Google. Então não é para disputar com ele no conteúdo, mas é algo que ele nunca vai nos alcançar, que é na humanidade. Então muda também o tipo de relação que eu passo a ter em sala de aula. Menos centrado em conteúdo e mais centrado na empatia e na compaixão.
uma entrevista recente do reitor do MIT, uma pessoa questionou a ele qual era a principal razão das pessoas procurarem ele para estudos, né? E ele disse que não era pelo seu conteúdo e tampouco pela qualidade dos professores que lá estavam, mas sim pela possibilidade das trocas. É justamente esse o grande diferencial. Eu ter a possibilidade de encontrar gente do mundo inteiro e trocar condições diversas. Quando a gente olha aqui em Brasil falando de macrocompetências, e é o que a gente tem como background dessa conversa, o Fórum Econômico Mundial, o World Economic Forum, ele traz, a cada ano, ele traz as competências exigidas para um futuro próximo, né? Recortando a Brasil, a principal necessidade de macrocompetência é a Learning Activity e Learning Strategy. Então, é a aprendizagem ativa e a estratégia de aprendizagem. Sabendo disso, como é que a gente consegue dar condições para que os nossos, vou falar colaborador, mas vocês também do ambiente acadêmico também têm colaboradores que se desenvolvem através das plataformas digitais. Como é que a gente fomenta a aprendizagem dentro desse ser? Uma das alternativas, e que não é tendência, mas isso é disruptivo dentro de um processo de aprendizagem, é você deixar as grades, falando de ambiente corporativo, de lado e partir para o que nós chamamos de autoaprendizagem, aprendizagem autodirigida ou a eutagogia. A eutagogia parece um nome bastante do tempo dos gregos, né? Talvez você tenha essa lembrança, mas ela foi cunhada ali por volta dos anos 2000 e ela é basicamente focada na aprendizagem dirigido, mediado por tecnologia. Então, quando você observa que você pode inovar sendo gestor de companhia, de privado, de educação, enfim, que você pode investir muito pouco. Eu coloco, claro que a gente tem as travas legais, e é justamente esse um dos pontos importantes, mas qual é a grande diferença entre criatividade e inovação? A inovação é a criatividade encapsulada e trazendo retorno financeiro. Não adianta só ser criativo. A gente precisa encapsular isso e trazer grana. Por exemplo, se você dentro da tua empresa, da tua organização, não tem condições de fomentar tecnologias ou até aprendizados diversos, os quais te custam muito dinheiro, muito investimento. Bom, você dispõe de uma série de possibilidades de mocks, de AVAs disponíveis que você consegue fazer a utilização gratuita e ofertar dentro da tua organização. Como nós fazemos hoje dentro do meu corporativo? Eu tenho como case trabalhar a eutagogia. Então, nós criamos um propósito que é dar a todos a possibilidade de aprenderem e de se autodesenvolverem de forma simples, relevante e divertida. Criamos uma tríade de aprendizagem: simplicidade, relevância e diversão. Para o colaborador, é simplesmente que legal, gostei e faz sentido no meu dia. Para nós, a base é eutagógica, andragógica e trabalha um pouco do CCUL, que é o 70-20-10, que vocês também bastante conhecem. Ou seja, a gente investe muito em experiências vivenciais, a gente pode chamar de on-the-job training, mas que ele coloque a mão na massa e se desenvolva fazendo. O uso da tecnologia, por exemplo, dentro de uma organização, e eu cito como exemplo, qual é a principal ferramenta de consulta hoje na web para a aprendizagem? É o YouTube. Existe uma fonte, vocês, caso desejem, façam a consulta, uma estudiosa americana chamada Jeannie Hart. Ela tem um ambiente chamado Top Tools for Learning, e ela sempre categoriza em 3 esferas, que é a PWL, que é o Personal Learning, tem o Double L, que é o Workplace Learning, e o AD, Education Learning. Ou seja, dentro do âmbito pessoal, escola, academia, colégio e trabalho, quais são as principais ferramentas utilizadas para aprender? Em todas as 3, e aí, claro, como média ponderada, é YouTube. YouTube é a principal ferramenta de aprendizagem do mundo. São bilhões de views todos os dias rolando. São teras e teras de vídeo rolando, e o teu colaborador, no seu caso, o seu aluno, está ali aprendendo. Não preciso entrar em muitos detalhes, mas imagine que nós temos hoje o YouTube como sendo essa grande ferramenta prioritária. Como segunda ferramenta prioritária hoje, falando do ano de 2021, 2022, perdão, tivemos uma troca de tecnologia. Então, antes a segunda era o Zoom, e a terceira era o Google, e a quarta o PowerPoint, porque eram experiências síncronas, eram menores.
Em 2022 alterou. A primeira continua sendo o YouTube há anos, a segunda já é o PowerPoint, porque as pessoas já estão voltando aos ambientes presenciais. Qual é a terceira? Google Search, a quarta, o Zoom. Ou seja, fica sempre dentro desse mesmo mix de ferramentas oferecidas. Por que trago essa reflexão? Porque é possível sim inovar pensando num ganho de escala, e aí como o professor Vanderlei trouxe, a gente pode ser tanto incremental quanto disruptiva. E se a gente pensa dentro do processo incremental, é difícil você dar o 0 a 100, né, no incremental, porque você vai muito pouco, né? É o carro que muda uma cor, um farol e uma parte do assoalho. Quando você faz essa disruptiva, essa inovação mais abrangente, e aí a gente pode envolver, inclusive, o Open Innovation, inovação aberta, usando comunidade, é muito simples quando você pensa pelo ponto de vista, o que eu consigo fazer dentro de casa de forma caseira. Eu sei que vocês têm milhões, milhares de alunos dentro da sua instituição, mas uma das grandes tendências surgidas para o ambiente, e aqui eu faço sempre o recorte do corporativo, mas que surge como uma grande tendência em aprendizagem digital, surgiu agora, no começo do ano, em Orlando, na ATD, que é a Association for Talent Development, saiu. Uma das coisas é a inclusão, que é uma das coisas que a gente precisa pensar. Quais são os processos inclusivos para que, por exemplo, uma pessoa de severidade alta em surdez consiga estar dentro de um ambiente digital? Hoje nós temos no Brasil, aproximadamente, de acordo com o Instituto Locomotiva, mais de 10 milhões de surdos com nível de severidade. Quando a gente fala de incluir de verdade, essas pessoas estão inclusas no processo de aprendizagem? Vou dizer pelo ambiente corporativo. É não. A resposta é não. Elas não estão inclusas. E aí, essa tendência para este ano e avançando ao próximo ano 23 é incluir essas pessoas também nesse jogo. E a gente fala aqui, traz essa questão da equidade, né? Um clichê, mas não adianta apenas convidar para a festa e tirar para a dança. Então, como é que a gente tira para dançar essas pessoas, incluindo dentro dos ambientes de aprendizagem? Nessa hora, você, gestor, está pensando, poxa, mas eu vou investir muito. Eu não tenho budget, eu vou gastar bastante. E eu concordo com isso, porque eu gasto um grande dinheiro por ano investindo nisso, mas isso é questão de propósito. Então, hoje, todas as nossas ofertas, quando eu falo de aprendizagem, nenhuma live, todas as lives têm Libras, todas as soluções síncronas têm Libras, todas as soluções assíncronas têm Libras e todas as comunicações têm Libras. Olha que coisa maluca. Dentro do processo de comunicação, um teaser, um banner, um PDF, por exemplo, existe a inserção de Libras. É muito sensível a forma de entrega. Talvez você não tenha justificativas que levem a você inovar na inclusão, mas é importante. Não só para que você navegue numa onda do ESG que está rolando, mas de forma verdadeira e como propósito. Eu vou dizer que dentro da minha companhia, da minha instituição, eu tenho, por exemplo, 69 surdos com nível de severidade avançada. E a gente investe, se eu for fazer um per capita, eu invisto quase 10K por cada um deles. E está tudo certo. E por que está tudo certo? Porque faz parte de um propósito maior. Então, a inclusão é uma das grandes tendências quando a gente fala quais são as ações que o gestor pode tê-la. Além disso, no nosso momento, e eu sei que vocês também padecem disso, a gente fala muito de evasão. E o vídeo do professor trouxe isso, como é que a gente retém as pessoas. Porém, dentro do nosso ambiente privado, a gente também pode e deve, e aí sim como inovação disruptiva, pensar não só em quantas pessoas assistiram, clicaram, eu sei que tem as grades legais, mas eu estou falando aqui sempre do ambiente recortado ao corporativo, como é que a gente consegue dar melhor visibilidade e mais valia para as ações que são realizadas. E uma das grandes valias nós chamamos hoje de engajamento. Ou seja, o engajamento vai além do assistir, tirei nota. Ele vai além. Então a gente contabiliza quem likeou, quem retweetou, quem deu repost, quem comentou, quem ficou tempos no vídeo, e aí por trás existe uma grande máquina de Big Data, ou seja, um dashboard bastante inovativo, um BI, para que a gente consiga saber o que de fato está acontecendo. Então, hoje, na minha companhia, eu não quero nem saber se o menino assistiu 10 minutos, 20 minutos. O que eu quero é a competência extraída como substrato daquela experiência. Ou seja, eu consigo hoje saber quanto tempo ele ficou numa página,
Eu consigo saber quanto tempo ele interagiu com o conteúdo, quantos cliques ele deu, quais são as zonas de mais calor que ele teve, e uma coisa essencial para que nós tenhamos dentro das instituições, independente quais sejam. Nós devemos montar um bom storytelling e entregar, e essa inclusive é uma grande tendência dita pela Gartner também, pelo relatório da Gartner, que é o storytelling e o communication learning. Como é que a gente está comunicando a aprendizagem dentro das companhias? Porque o grande lance, eu sempre digo que não existe gente pouco engajada. Existe convite mal feito. Então, como é que a gente convida bem as pessoas para estarem conosco? E a boa comunicação é o princípio para você engajar na aprendizagem. Eu trago sempre como recorte, vocês devem se lembrar, eu hoje tenho quase 40 anos e me recordo que quando menino, quando adolescente, a gente às vezes deixava de sair para a casa da avó, do tio, tomar banho de piscina, para assistir um filme que ia passar numa sessão da tarde. Mas por que eu fiquei naquele momento? Porque ela passou 2 meses atrás falando assim, em janeiro na Globo, em janeiro na Globo. E eu fiquei ligado naquilo e fiquei esperando, e eu não tinha outra oportunidade. A gente não tinha streaming naquele tempo, então eu ficava ali. Na aprendizagem, a gente pode fazer e deve, e fazemos a mesma coisa. Eu preciso dar valia para as nossas ações, mostrar quais são os grandes benefícios para que a pessoa o faça. Por exemplo, eu tenho uma filha de 7 anos que a gente procura mitigar um pouco dessa questão social no estudo, visto toda a limitação e todos os avanços, mas todas as limitações que temos com soft skills variadas. Então, por exemplo, ela cursa programação infantil. E ela detesta fazer. Ela detesta. Acho que a grande valia da coisa para ela ela quer ser uma programadora de um jogo chamado Roblox. Não sei quantos e quem conhece. É por isso que ela faz. Ela fala, é muito chato, mas eu quero programar Roblox, eu faço. Então a gente deu valia para ação, a gente deu relevância, e a relevância é uma mistura de necessidade com desejo e que forma-se essa relevância. Então, trago um pouco dessa experiência para mostrar que dentro das organizações é possível sim fazermos essa inovação, o gestor tem que estar bastante atento para as inovações tecnológicas, sim, preparando ambientes com grandes dados, preparando ambientes com bots que vão dar todas essas respostas a quais a gente fala aqui, mas um ponto importante que eu sempre bato nessa questão uma das grandes inovações é o back to basic. É voltar para o básico, não esquecer que tem gente que fica fora desse jogo. Dentro da minha empresa eu tenho 10.547 pessoas. E eu tenho 18% de pessoas que acessam as minhas experiências via telefone celular. Ou seja, mobile first lá não é uma tendência. E se você olha qualquer outra tendência de inovação tecnológica em AD, é o mobile first. Ou seja, eu não posso forçar uma situação visto que o meu público responde diferente. Existe um grande banco no Brasil, localizado em cada uma das esquinas, que uma das grandes inovações dele foi imprimir apostilas e mandar entregar naquela agência que fica no Cabrobró. E está tudo certo. Quando a gente observa do ponto de vista inovativo, tecnológico, do ponto de vista computacional, uma apostila impressa é inovação? Talvez a gente diga que não. Mas eu trouxe na minha primeira fala o job to be done, ou seja, resolver problemas de verdade de gente de verdade. Se eu não tenho possibilidade de ter um telefone celular só meu, se eu não tenho condições de ter um telefone que acessa a internet com minimamente uma qualidade de mínimo 3G, eu entrego uma apostila. Ele conseguiu aprender, ele se desenvolveu e está tudo bem. O grande lance é fazer, mais uma vez, evitar esses modismos que eu cito inicialmente, então, trazendo de forma pragmática. A inovação pode sim e deve acontecer através de recursos, inclusive, muitas vezes não envolvem nenhum recurso financeiro, embora você tenha tocado, Gley, no assunto do budget, né? Quanto de budget a gente tem, como é que a gente trabalha. Hoje eu posso dizer que quase 70%, 80% do meu budget fica na Azul, na TAM, na Gol, porque é se deslocando, é treinando gente, é estando no Brasil inteiro. Como é que a gente aproveita de forma sinérgica isso? Dando a possibilidade para que o colaborador, o agente, o aluno, aprenda em seus ritmos. E aí praticando a autoaprendizagem, aprendizagem autodirigida. Disruptivo, momento bastante controverso, as pessoas ainda não apostam nessa forma de aprendizagem, mas é justamente o que pode vir a sustentar uma população futura. O futuro está preparado para isso. A gente diz e trazemos alguns indicadores de que, e aí são números, né? Mas que mais ou menos 65% da galerinha que está chegando no mercado vai trabalhar em coisa que ainda não existe. E quais são essas coisas que não existem? Eu, quando menino, queria ser jogador de futebol. Minha filha hoje quer ser TikToker. Então, assim, eu não tinha a menor noção do que era. E talvez os filhos dela queiram ser alguma coisa que a gente não faça a menor noção. E uma das grandes tendências em futuro
futuro de missão, né, futuro de trabalho, existe um cargo que será criado, e a gente já começa a falar dele, que é, por exemplo, curador de memória pessoal. A gente não faz a menor ideia do que seja hoje. Mas se alguém lembra nos antigos, aquele filme do Robin Williams, bastante antigo, a pessoa faleceu, ele faz uma curadoria da sua memória e entrega para a família em formato de nuvem, e você consulta as principais memórias. Parece loucura. Eu estou falando aqui, talvez tenha alguém pensando, isso não vai acontecer. Já tem carro voando lá em Dubai, testando desde essa semana passada. Então, assim, acho que essa inovação bate na porta da gente daqui a pouquinho. Legal. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Senão tem um monte aqui. Posso sacar aqui, mas eu gostaria de dar a oportunidade para quem está passando aqui na FECAP. Não sei se vocês encontraram essa pessoa e talvez queira trazer algum recado, alguma pergunta dessa pessoa que passou na frente da FECAP aqui. Boa tarde. Eu tenho, na verdade, é uma pergunta, mas é também uma reflexão. Então, a gente fala muito no machine learning, a gente fala muito da inteligência artificial e o uso desses recursos na educação. Só que ontem a gente estava falando sobre os resultados do ENAD e como esses resultados eles acabam refletindo um perfil, né, do aluno da educação superior, que é aquele aluno que não sabe basicamente o pensamento crítico, né? A dificuldade muitas vezes é maior em organizar esse pensamento analítico, pensamento crítico, do que necessariamente saber o conteúdo, né? E aí eu tenho uma questão que é assim: as instituições elas confundem o uso ou usam inadequadamente esses recursos na hora de dialogar, interagir com o aluno, né? Porque se a gente for pensar no processo de aprendizagem por camadas, pensando na taxonomia de Bloom, que você tem na primeira base, né, o compreender e tal, e o último é o mais criativo de todos. E aí eu fico imaginando como usar o machine learning, a inteligência artificial, para esse núcleo mais criativo, né, mais que demanda muito daquilo do ser humano, que a máquina não conseguiu ainda chegar. E aí eu nem sei se isso que eu falei foi uma pergunta, uma provocação, ou só uma reflexão. Pode. Na verdade, deve. A minha questão é bem parecida. Porque, assim, eu acho que quando você falou da autodirigida, e muitas vezes é focado no aluno, a gente tem uma dificuldade, não é só da criatividade, e a criatividade transmite, mas criar pessoas que tenham maior autonomia, que sejam mais, né, ativos, né, que sejam transformadores sociais. E esse ponto, e muitas vezes, muitas vezes essas tecnologias, às vezes, são consumidas e não usadas para ter mais noção da sua jornada, como o professor Janes fala, de mapear suas jornadas, perceber como é que eles aprendem e aprimorar seus próprios processos. Então, eu acho que essa é uma questão bem importante que muitas vezes a gente não olha e é uma preocupação que eu tenho. Eu posso fazer a resposta, citando o meu nome aqui no último, licença, professor Vanderlei. O Rubem Alves traz uma frase bastante emblemática, que era assim: a educação é gerar alegria do pensar. Né? Acho que vocês já ouviram isso, né? O que gera alegria do pensar é o momento da epifania, né? Eu, ensinando e tentando facilitar o processo de aprendizagem pedagógica ali com a minha filha, eu vejo qual é o despertar dela quando ela aprende uma coisa nova. E qualquer coisa. Quando eu chego em casa, todos os dias, eu sempre busco minha filha ao colégio, e cito muito ela como exemplo, porque ela é o meu maior laboratório nesse processo, eu faço sempre duas perguntas a ela. A primeira é: quantas perguntas novas ela fez? E a segunda é o que ela consegue ensinar para o papai. Sempre são essas duas. O quantas perguntas ela fez é sempre mais difícil na resposta. Ela sempre fala: não sei se eu fiz muitas boas perguntas, mas o que ela pode ensinar, ela sempre me traz uma coisa nova a ensinar. Geralmente, o que ela me traz não é
de uma grade curricular mais tradicional. Por que eu estou dizendo isso? Quando você fala da autoaprendizagem, como a gente consegue gerar esse despertar por parte do aluno, a primeira coisa é gerar o despertar por parte da tua companhia, da sua instituição e dos próprios. Porque o que eu vejo é uma grande dissonância entre aquilo que a gente deseja, quer e fala, e aquilo que a gente faz. Né? Eu posso só fazer uma experiência... Você me permite, Iglei, fazer uma experiência aqui com vocês? Rapidamente, levanta a mão direita, todo mundo. Mão direita. Eu vou falar e vocês vão realizar comigo uma ação. Levante todo mundo, por favor, o dedo indicador. Rapidinho, já! Eu falei indicador, vocês levantaram o dedão. Tá vendo? Sabe por que isso acontece? Porque mais vale aquilo que eu mostro para vocês do que necessariamente aquilo. Não, é que eu fiz muito rápido, falei, levantei, você não viu. Foi, né? Então perceba que aquilo que eu mostrei para vocês foi muito mais válido do que aquilo que eu dei de orientações. Ou seja, não perca tempo dentro das organizações tentando montar processos dos quais a gente só foque na orientação explícita. Eu preciso fazer para que as pessoas percebam. Eu preciso mostrar para as pessoas como é que se faz. Então, quando eu, dentro do meu ambiente corporativo, realizo ações, eu estou mostrando para ele que é possível. Eu tenho, por exemplo, um menino dentro da minha empresa surdo, que, quebrando todos os paradigmas, ele conseguiu chegar à pós-graduação na segunda. Ele, em Libras, ele consegue se comunicar no idioma inglês, minimamente, da forma como ele se comunica, e ele faz parte agora integrando a comissão, o time do Brasil na comissão atlética, comissão de atletismo do Brasil Paralímpico. Ou seja, ele quebrou uma barreira que era inexistente. Ou seja, ele foi além porque ele viu exemplos dentro da companhia que os inspiraram para tal. E quando a nossa outra amiga trouxe a questão da tecnologia, de fato, eu concordo contigo em que, será que é o momento da gente usar? Qual é a conexão que existe do nosso colaborador, do nosso aluno, com aquela tecnologia naquele momento? Porém, a gente precisa entender o seguinte, se nós não formos as pessoas que sejamos disruptivas ao ponto de mostrar que dá para usar e investir nessa ideia, a coisa não rola. Eu vou dar um exemplo dentro da minha empresa, e na maioria da empresa de vocês também, talvez não seja autorizado o uso do WhatsApp para ações formais de desenvolvimento. Talvez. Tá? Talvez. Nós fizemos uma análise, menos de 2% das ações eram voltadas para o que citava mobile, só que nenhum mobile era o objeto em uso. Era só, o fulano assediou o outro usando o mobile. Ou seja, então, vamos comprar essa briga. Você fala bastante do legal, então a gente falou, vamos comprar essa briga. Eu não tenho um passivo trabalhista falando de acesso via tecnologia, que eu usei meu telefone celular, as ferramentas estão abertas, e quando a gente fala do machine learning, por exemplo, não é um modismo, e ele também não é um momento passageiro. A gente tem que entender que o machine learning está aqui, o algoritmo está limitando a gente. Muitos de vocês foram impactados pela comunicação da BED dentro de uma rede social porque o algoritmo jogou para vocês. Ou seja, a gente entende que o algoritmo e todo o restante, inclusive para o nosso aluno, é viável essa aprendizagem. Aprender em um WhatsApp, árvores de decisão, os bots, isso já não é mais coisa do futuro e daqui 10 anos. Isso está acontecendo hoje. E empresas que não estão nessa mesma levada, inclusive, já estão atrasadas. A diretora do LinkedIn dizia, ela já está hoje em outra empresa, ela dizia o seguinte, empresas que não se transformaram até 2030, não é que elas vão morrer, elas morreram. É isso. Boa tarde, Léo, parabéns pela brilhante apresentação de todos vocês. Mas o Léo, ele falou algo do YouTube, né? E como eu faço doutorado no processo decisório de professores que inovam nas plataformas MOOCs, inclusive, o YouTube também é um dos objetos de estudo que eu faço. E tem uma entrevista que eu fiz do maior canal de anatomia do mundo, Rogério Gozzi. Ele é professor, assim como nós, né? Há 8 anos atrás, ele começou a colocar videoaulas no YouTube. Hoje, a maior renda dele é que no YouTube, que ele ganha em dólar, né, por lá, pelas videoaulas. E ele falou na entrevista para mim que ele começou assim, colocando videoaulas para ajudar os alunos, né? E foi indo. Hoje ele é referência, principalmente a questão de inclusão que você fala, né, que dá acesso às videoaulas para o mundo inteiro. E eu estou pesquisando outros professores, assim como eu também, que tenho o curso online de empreendedorismo digital, estou na 5ª turma, que a gente ajuda professores a empreenderem no digital. O que você vê sobre isso? Você vê como uma tendência, uma realidade, futuro de professores inovando também, tendo uma carreira protagonista solo no empreendedorismo digital?
só antes do Léo comentar. Em 2006, o professor Benkler lançou aquele livro A Riqueza das Redes, que foi um marco teórico do nascimento da internet. Foi o momento que a internet passou de 1 bilhão de pessoas que passaram a acessar, mal ou bem, foi naquele momento. Nós, em janeiro, agora, chegamos a 4 bilhões e 700. E os caras que trabalham com isso e ganham dinheiro com isso, o presidente da Microsoft, Google, Amazon e tal, o que eles publicam, o que eles dizem é que a cada bilhão de gente que passa a acessar a internet, há um salto, não é uma caminhada, é em salto, não é linear, é por saltos, a coisa que a gente não imagina que passa a acontecer. E o Benkler já dizia lá atrás, lá de Berkeley, lá de Harvard, que as redes, uma das características que elas possibilitam é a redução dos intermediários, até o desaparecimento dos intermediários. Né? Então, quando a Amazon hoje, que é a maior livraria do mundo, porque desapareceu toda uma cadeia de intermediários aí, e que ela superou. E hoje o que ela menos se importa são livros, ela quer ser uma plataforma de tudo. Né? Agora mesmo ela lançou na Inglaterra, anteontem, ela ser uma plataforma de venda de seguros residenciais, em que as seguradoras vão lá e anunciam na Amazon e ela ganha um percentual. Então, todo o mecanismo dela de busca, facilitar para quem quer que venda alguma coisa poder usá-la. Isso significa o quê? Que você deixa de ter uma cadeia muito grande de intermediários e você vai ter grandes plataformas que assumem todo esse papel, ou você pode fazer direto. No caso, o professor está fazendo uma plataforma que é o YouTube. O fenômeno de professores e empreendedores que nós vemos na Coreia, para mim, é uma tendência, e eu diria mais. Se eu sou professor universitário e não tenho a perspectiva de aposentar ou ficar rico entre hoje e os próximos 3 anos, eu preciso fazer isso. Eu tenho que me tornar empreendedor e não depender mais da instituição de ensino superior, da escola. Eu tenho que ter a minha carreira primeiro em paralelo e depois viver só dela, porque a tendência da desintermediação também será crescente nas escolas e nas instituições de ensino superior. Você quer ver a figura mais inútil que existe atualmente? É essa figura chamada reitor. Reitor serve para praticamente nada. Aquele reitor de antigamente, o magnífico, que era para... Né, reitor? Que era para... Né? Que era para representações oficiais. Nem gravata o povo quer usar mais, né? Agora, se for um reitor igual o Janes aqui, que está lá buscando inovação, liderando o processo de transformação, trazendo o futuro na marra para o presente, aí tudo bem, é uma figura de reitor que ainda é muito útil, muito adequada. Agora, aquele modelo de reitor anterior, que era basicamente um grande intermediário, tende a desaparecer. Bom, para contribuir aqui também com a fala, né? Eu acho que é uma tendência, a gente tem percebido isso nas ofertas, no ambiente que a gente possibilita para os nossos professores, para eles colocarem cursos deles de forma gratuita e, às vezes, de forma comercial mesmo. Né? Então, já há pessoas ganhando dinheiro bastante com isso. Você vê novos marketplaces aí na internet surgindo todo dia. A gente que produz algum conhecimento nas áreas que a gente atua, recebendo ofertas nacionais e internacionais, quer dizer, é um mercado, né, existente e crescente. Então, eu também, como os colegas aqui, enxergo isso como uma realidade já que tende a crescer aí nos próximos anos. Desculpa, eu vou aproveitar também e complementar um pouco, né, Léo, me permita, a questão que foi perguntada anteriormente, no que diz respeito a como que a tecnologia, a inteligência artificial, ela pode ajudar com a parte mais superior da escala de Bloom. Né? A experiência que eu tenho como docente, como usuário também, é o seguinte: a gente, no processo de aprendizagem, a gente tem que garantir
que o aprendiz ele saiba mobilizar conhecimento para resolver um problema concreto, né? Esse conhecimento que chega até ele, antigamente chegava de uma maneira mais engessada, digamos assim. O aluno precisava ir numa escola, ter uma aula, né? Se perdia muito tempo. Hoje a gente tem a oportunidade desse conhecimento chegar mais rápido, na hora que ele quiser, e depois ele ganhar tempo, com base nesse conhecimento, para mobilizar tal conhecimento para resolver um problema concreto. Então, de forma processual, se ganha tempo na entrega de conceitos, e esse tempo pode ser usado nas interações, que é o que motiva mais os alunos, né? O que enfadonha um aluno, né? É ele chegar lá, assistir uma lecture, uma aula expositiva, né? Não tem mais como. Até tem professores extraordinários e temas que possibilitam isso. Mas, em geral, isso não é motivador. O que é motivador é você usar o conhecimento ali em grupo, trabalhar em equipe, construir alguma coisa, ver um resultado, né? Então, acho que uma coisa não mata a outra, não concorre com a outra. Cabe a nós, professores, gestores, sabermos usar isso. Como montar essa equação? Mais alguém? Respondendo à colega, é essencialmente importante para que o professor ou docente esteja alinhado à mesma fala de que nós discutimos aqui. Por quê? A atividade da aprendizagem ativa é essencialmente importante nos ambientes corporativos, assim como dentro das academias. O professor Vanderlei trouxe aqui a questão de o quanto a gente consegue sair de uma aula talvez expositiva para que tornemos ela mais viva. E hoje uma das grandes, e aqui falando de tendência tecnológica sobre EAD, a gente fala de microlearning, que são as pequenas porções de conteúdos. A gente fala de Rapid Learning, que são as pequenas porções de conteúdos entregues através de mobiles e dispositivos assim. O Storytelling, que é essa grande contação de história, e principalmente o Gamification, a gamificação. Então, quantos de nós aqui utilizamos a gamificação para resolver problemas da vida real? Eu não gosto de gamificação. Não, eu acho que isso aí é muito infantil. Bom, se você compra, por exemplo, na Shopee ou na Shein, você está gamificado. Quando você acessa, são 250 mil cupons coloridos explodindo no seu rosto, e aquilo é gamificação. O TikTok é gamificado. Você usa TikTok, seu filho, sua filha usa TikTok? Eu não gosto muito, porque meu filho ali, a gente tem a sensação que emburrece. E você não está errado, você está certo. O presidente da empresa controladora do TikTok chinês, eles estão sofrendo uma pressão muito forte do governo chinês para que coloquem algoritmos que sugiram conteúdos de educação para o público de educação basal, porque eles estavam percebendo justamente o emburrecimento daquela população. Deixo como sugestão, não sei quantos e quem conhece, um livro chamado Fábrica de Cretinos Digitais, do Michel Desmouget. É maravilhoso, ele diz ali uma série de provocações que competem, é isso que eu estou falando aqui, de o quanto a gente usa a tecnologia para aprendizagem ou para divertimento, e um número que nos espanta, né? Porque um aluno ali, por exemplo, até mais ou menos uns 7, 8 anos, já estudou mais, teve mais tempo de tela do que uma pós-graduação ao longo de um ano inteiro. Então, quanto a gente consegue, a colega que fez a pergunta, levar para dentro do professor também a necessidade dessa mudança. Não quero aqui entrar nessa teorização falando dessa curva da mudança da Kübler-Ross, mas muitos de vocês, e todo mundo está nela, né? A gente tem, alguns estão na negação, outros estão no momento mais de raiva, outros estão já barganhando, mas todo mundo está dentro dela. O grande lance é deixar as pessoas dentro do processo educacional viverem cada uma das fases da mudança. Não adianta querer pegar as pessoas e levarem para a fase de aceitação. Elas não trabalham assim. Primeiro você enraivece, você vai negar, você fica com raiva, daí você barganha, daí você deprime e aí você muda. Ou seja, quantos professores, talvez vocês que estão aqui, sejam alguns deles que tiveram que mudar da noite para o dia, oferecendo centenas de conteúdos online durante a pandemia. E aí vem uma máxima que um amigo meu usa, que eu acho maravilhoso, ele diz que filmar teatro não é cinema. Ou seja, oferecer conteúdos que sejam realmente
streamados, que sejam realmente com foco na capacitação da aprendizagem digital, não é só você colocar um professor falando dentro de um quadro branco. Há uma boa intenção, há um conteúdo, mas eu falei há pouco sobre um relato do reitor do MIT, que o que mais conta a ele não é o conhecimento técnico dos seus professores, mas sim o quanto de rapport é gerado naquela experiência de aprendizagem. E aí, entrando e falando rapidamente sobre o processo da neuroaprendizagem, é isso. Quais são as memórias que a gente causa? Quais são as sinapses causadas através daquela experiência? A cor conta, a gamificação conta, o conteúdo curto conta. Então, vou dar só um exemplo para a amiga que perguntou sobre uma experiência de jornada que a gente pode fazer e, geralmente, fazemos dentro da companhia. Então, antes de uma ação digital, a gente faz o que nós chamamos de pre-work. O pre-work são envios de conteúdos de sustentação para que a gente vá esquentando. A gente chama também de warm-ups. Então, eu vou esquentando aquele aluno até chegar. Está chegando, veja bem, olha que legal. E aquilo vai te dando uma ansiedade. E essa ansiedade a gente usa a nosso favor. Quando chega no dia, ele tem uma experiência maravilhosa, só que, de acordo com o estudo da ATD, nós levamos de uma aprendizagem apenas 16% de tudo que foi visto. E aí a gente pode entrar, inclusive, naquela curva de esquecimento de Ebbinghaus. Então, você vai esquecendo um montão de coisa, ao longo de um mês você já não lembra mais de nada, você sobrou 16%, e esses 16% sem relevância é nada. É conhecimento fútil para você. Ou seja, como é que a gente consegue ressignificar o conhecimento, inclusive, e aqui no recorte que a colega pergunta, para o professor. Não é ele visto como douto. Se a gente olha, eu faço uma comparação em uma palestra que geralmente eu faço, a gente olha um estudo colocando um professor de 1926, um modelo de escola de 26 e um modelo de agora, a gente tem uma linha educacional muito próxima do que hoje a minha filha, que tem 7 anos, em 2022, tem. A gente tem ali modelo de cátedra, um atrás do outro, sentado, estudando, levanta, fala a mão, pede autorização, a gente recompensa pelo mais rápido e a melhor nota. E ele chega na empresa, eu falo, faz junto porque é squad. Aqui não é o melhor e o mais rápido, aqui é o cara que faz colaborado e o que tem ações conjuntas. A gente fala para pensar fora da caixa, ele pensa que caixa, ele não sabe que caixa que é, ele não sabe o que é disrupção, porque a gente não deu esse tipo de comportamento para ele. E o professor, respondendo mais uma vez aqui de forma mais pragmática a colega, ele é o principal semeador dessa necessidade dentro de sala de aula. A gente sabe que existe todo um basal que é necessário ser cumprido, mas se vocês, professores, e os nossos professores não tiverem um ímpeto de criarem ações que sustentem e fomentem as soft skills dentro desses meninos e meninas, a gente vai ter um futuro bastante ruim. O Fórum Econômico Mundial traz um número que, e para a gente, empresa, é muito comprometedor, no caso da FECAP, os colaboradores que aqui trabalham, também professores, nós temos quase 41% das pessoas precisam de reskilling com menos de 3 meses de empresa. Isso é um absurdo. A pessoa acaba de entrar na empresa e em 3 meses a gente retreina ela. E aí a gente precisa fazer o seguinte, quando leva para as áreas de desenvolvimento, a gente fala assim, meu Deus, a pessoa não entendeu como trabalha. E não, a gente precisa interpretar como erro de aprendizagem, não como erro de execução. Porque é no nascedor que a gente tem que corrigir isso. Então, isso vale para a colega que fez a pergunta, de acordo com a minha visão aqui, que a gente tem que trabalhar, inclusive, no professor. Ah, mas eu sou de uma escola no interior do... Não interessa. A educação é transformadora. Você precisa fazer o seu melhor. Quantos cursos, o LED, né, que a gente está vendo aí, essa instituição, agora esse prêmio, quantas organizações não se destacam, sendo pequenas, fazendo pequenas ações na comunidade, exponenciando, não tem um objetivo, e aí a gente pensa falando sobre o Agile, a metodologia da agilidade, que é a máxima que vale para essa sua pergunta, amiga, que é, pensa grande, começa pequeno. É isso. Não adianta querer pensar grande e começar grande, que você não vai. O projeto da minha organização, da minha empresa, faculdade. Começa pequeno. Grupo de estudo, 2, 3, 10, 15, um curso inteiro, um semestre inteiro, todo mundo da sua companhia. E talvez ninguém engaje. E mais uma vez, a frase que eu mais uso é, está tudo bem. Está tudo certo. No processo educacional, está tudo certo. A gente precisa fazer esse respeito ao ritmo de aprendizagem de cada um. E o professor é o principal fomentador naquele exemplo que eu dei do levanta o dedo aqui. Tá bom? Fábrica de Cretinos Digitais. É um autor chamado Michel Desmouget, um francês, neurocientista. De nada. Só queria comentar algo que você falou. Quando termina o ensino médio, no Brasil, o nível de evasão passa de 50%. Ou seja, as pessoas que terminam o ensino médio
na idade esperada é menos de 50%. Então, nós estamos perdendo 50% dos adolescentes que vão trabalhar, vão se virar, vão correr atrás, acham que a escola não leva a lugar nenhum. E aí, algum dia, se Deus quiser, eles voltam para fazer um EJA e terminar o médio e depois entrar no superior. 50%. Dos que terminam o ensino médio, 38%, de acordo com o Instituto Montenegro, são analfabetos funcionais. Terminam o ensino médio como analfabetos funcionais. Assustador. Só que quando vai no ensino superior, 34% é analfabeto funcional. Com diploma de ensino superior, é analfabeto funcional. E, segundo o IPEA, 2021, 35% das pessoas que têm diploma, que são poucos, de ensino superior no Brasil, atuam fora da sua área de atuação. Não é naquilo que eles se formaram. E as empresas estão nos dizendo, o que o Léo acabou de dizer aqui, que a pessoa entra e elas têm que fazer um investimento enorme para ensiná-lo coisas que ele deveria ter aprendido conosco nas instituições de ensino, seja de educação básica ou seja da educação superior. Em suma, nós, como escola, hoje somos um grande fracasso. Nós estamos desalinhados do setor produtivo. Nós estamos desalinhados da sociedade. E eu vou dizer mais, nós estamos desalinhados da crise de sentido e de significado que existe nas pessoas hoje. E é por isso que aumenta o comportamento de automutilação e suicídio entre crianças e adolescentes no nosso meio de forma assustadora. Porque a escola, ao invés de ajudar a pessoa a ter uma base para superar esse mundo que está enlouquecendo, está organizado para nos enlouquecer, a escola piora, porque nós estamos com a mesma escola na verdade não é de 1920, é de 1800 e alguma coisa, que foi uma escola criada por modelo da Revolução Industrial, e a gente está aplicando hoje, ajudando a criança a enlouquecer. Basta ver que no novo ensino médio, que a resolução de 2018 começou a ser aplicada esse ano, praticamente todo mundo vai para o regime integral, porque ampliou em 1.000 horas a carga horária do ensino médio. O que as escolas fizeram? Empilharam. Empilhamento de disciplinas. O menino já estava ficando doido, acabou de ficar. Não é isso. Não é isso. Nós vamos ter que mudar o DNA do que nós fazemos para realmente poder inovar. E aí nós não vamos ter condições de fazer só no incremental. Nós vamos ter que ter uma metodologia de design thinking, de UX, para aí sim, a partir dos dados que hoje estão disponíveis da neurociência, a gente perceber o que funciona com imaginamento cerebral, o que não funciona. Tem que chegar nesse nível. Não dá mais para ficar só no que nós... Fazer mais do mesmo não vai nos levar a lugar nenhum. Bom, a gente está chegando perto aqui do horário. Eu queria agradecer meus colegas aqui de mesa. E antes da gente terminar, eu queria contar uma historinha que acho que muita gente já deve ter escutado, para falar sobre inovação tecnológica. Tinha um país, quem conhece a história sabe que país é, que estava planejando, pesquisando como a equipe que ia para o espaço escrevesse enquanto estivesse no espaço, né? Essa história muita gente conhece. E aí estava pesquisando, vamos levar até uma BIC foi pensada, né? Não sei o que lá, tal. A outra de outro país levou um lápis. Então, às vezes, a inovação está no pensar e não na tecnologia. A segunda historinha, essa aconteceu comigo, com isso que vos fala. Eu era professor de uma instituição, e a instituição, vamos pôr metodologias ativas. Vamos treinar todo mundo. E tal, fizeram o curso online, capacitaram todos os professores, tal. Eu achei legal, né? Já sabia, que legal. Não, agora soft skill, que não sei o que lá, papapá. Ok, começou o semestre. Aí tinha que preencher o plano de aula lá, quais as estratégias, tal. E eu, não, vou fazer a sala de aula invertida que eles ensinaram lá, já sei, mas eu não vou precisar produzir conteúdo, eu posso pegar
na internet, já pronto. Aliás, meu fornecedor, o Rodolfo, eu até agradeci ele, era um dos meus fornecedores, que eu usei muito as aulas, né? E aí fiz tal, montei tal. Aí um colega meu do lado falou, já está pronto. Eu, oi? Como assim? Você pensou? Não, está pronto. Oh, mas o que você pensou? Não, eu preenchi tudo que eles queriam, mandei, mas o PPT já está pronto já há 3 anos, tal, não sei o que lá. Tal. Eu falei, mas você não fez o que eu fiz? Tal, mas eu não tenho tempo para fazer aquilo lá. Você acha que eu vou produzir um vídeo novo? E aí o que aconteceu? Às vezes a gente quer inovar tanto, e a inovação fica no papel e não chega no aluno. Então, essa é a provocação que eu quero fazer para vocês como gestores. Inovar é preciso, mas nem sempre é preciso inovar, né? Tá bom? Agradeço novamente meus colegas. A gente vai fazer 5 minutinhos de intervalo, como dizia um grande professor Raimundo, e é vapt-vupt, a gente volta. Tá bom? Obrigado.